Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, nós estamos, né? Para louvar e bendizer o teu nome. Mais um dia nós estamos vendo muita coisa, né, acontecendo. E hoje é dia 17 de novembro de 2025. Estamos a 489 dias do término da geração da figueira. Shalom, Simone. Estamos a 1 ano, 3 meses e 4 dias do término da profecia da figueira, né? Do término da profecia da figueira. Aqui choveu bastante, essa noite foi uma ventania, uma tempestade terrível, mas o Senhor nos guardou, graças a Deus. Mais uma vez o Senhor foi conosco, nos guardou do perigo, do mal. Shalom, Luciana, shalom, Neninha, shalom, Sandra. Todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos vendo aí, né, irmãos? É duro, né? Hoje nós passamos o dia. As gatinhas aqui estão tudo tristes, tadinha. Obrigado, viu, Márcia? As gatinhas estão tudo tristes. Tô procurando um gatinho para alegrar o coraçãozinho delas, principalmente da Melinha. E da gente também, né? A gente fica triste, a gente se acostuma, né? Mas é assim mesmo, né? Deus é aquele que, como diz, para Deus todos estão vivos, né? Então eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, vai ressuscitar os filhos dele, né? E os bichinhos também. Eu creio nisso. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que não, né? Vamos ver. Irmãos, tem muita coisa aí acontecendo. Muita coisa acontecendo. E nós estamos vendo, né? Boa noite, Rosane. Eu não sei se vocês viram. Se vocês viram o que foi feito, que a China deu para o Brasil, né? A China, shalom, pastor Luiz. A China, shalom, Eliane. Eliene, né? Eliene. Ou a estátua, né? De um bode, para mim é um dragão, né, misturado com uma onça, acho que é isso, né, um dragão misturado com uma onça. Aquilo ali quer dizer muita coisa. Aquilo ali vem ira de Deus em cima do Brasil. Pode aguardar. Shalom, Viviane. Pode aguardar. Grandíssimo, muito escuro e ventos fortes, mas não choveu muito. Aqui choveu bastante, a chuva era pesada, uma chuva diferente, não é uma chuva que a gente estava acostumada com elas, não, é uma chuva totalmente diferente. Mas é isso aí, o Senhor vai nos guardar, vai nos livrar, né? Eu creio nisso. Se por um acaso nós tivermos que passar por alguma situação, Ele vai nos dar força para enfrentar a situação também, né? Eu creio nisso. E eu queria, porque nós estamos num momento, irmãos, que nós temos que ver tudo que está acontecendo, mas nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a nossa paz. Paz, Rita. Nós não podemos perder a nossa paz, nós não podemos perder a nossa esperança. A nossa bendita esperança é Jesus Cristo, o Senhor. Entenderam? A nossa bendita... Boa noite, Alberto, seja bem-vindo. A nossa bendita esperança é o Senhor Jesus. E nós não podemos abrir mão dele. Nós temos que encher o nosso vaso de paz. Nós precisamos encher a nossa vida de esperança. Presta atenção. Nós precisamos encher o nosso cantil, a nossa botija de azeite. Que bom, Alberto, você... cada dia melhorando mais. Tem um corinho que diz assim, Alberto, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real. Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Guarda esse corinho aí com teu coração, tá?
Cristo é a nossa vida real e com ele nós estamos sempre melhorando, pode ter certeza disso. Então, irmãos, nós estamos vendo aí, né? Tanta coisa acontecendo, nós temos que estar com a nossa botija cheia, entendeu? Verdade. Nós temos que estar com a nossa botija cheia. E como é que eu faço para encher a minha botija? É buscando em Deus. É buscando na palavra do Senhor, o conselho do Senhor, é buscando as pessoas que nos levem à frente, pessoas que nos tragam, além da palavra do Senhor, né? Além da leitura da palavra, mas nós precisamos estar rodeados de pessoas que tenham o mesmo ideal que nós. Qual é o seu ideal, irmão? O seu ideal é viver aqui na Terra? O seu ideal é ficar por aqui? Ou o seu ideal é esperar a vida eterna? Qual é o seu ideal? Você já parou para pensar? E para alcançar esse ideal, você é capaz de ter uma vida solitária? Você já parou para pensar nisso? Nós temos que entender qual é o nosso ideal, qual é o nosso alvo. Eu já defini na minha vida, há muitos anos. Mesmo eu não tendo as experiências que eu tenho hoje, mas desde criança o meu alvo sempre foi Cristo. Passei por percursos, por altos e baixos, fé esfriando, né? Quase perdendo a fé, mas o Senhor me resgatou, me trouxe, hoje estou aqui, né? Mas sempre o meu alvo foi Cristo, e hoje o meu alvo é muito mais Ele ainda. Hoje eu vivo a esperança da vida eterna. Hoje eu vivo a nossa esperança bendita, entendeu? Então nós temos que saber qual é o nosso alvo. Sabendo qual é o seu alvo, você tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer. Você tem que ir preparado para viver solitário. Você tem que ir preparado para não ser procurado por quase ninguém. Você tem que estar preparado para muitas das vezes a tua família te desprezar. Você tem que estar preparado para muitas das vezes a tua vida entrar numa espécie de como é que diz, de uma rampa, não de subida, mas de descida nesse mundo. Paz, doutor Ivânio. Que tipo de rampa é essa, irmã Ruth? É aquela rampa onde você já não tem mais ninguém, mas você só tem a Jesus Cristo de Nazaré. Paz de Deus, Fabiana, graça e paz, chupante. Entendendo? Nós precisamos estar com a nossa vida nas mãos de Jesus, aconteça o que acontecer. Não importa se você vai descer a rampa desse mundo, não importa o que vai acontecer. Não importa se teus vizinhos vão te mandar você catar coquinho, se a tua família não te quer nem ouvir o teu nome, né? Que seja pela palavra de Deus. A minha tá mais ou menos desse jeito aí. Pela palavra de Deus, eu fico de escanteio. É, desse jeito aí. Eu não tô brincando, não. Tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade. Tenho até medo. Boa noite, Esther. Tenho até medo de falar comigo, com medo de eu, né? Com medo de eu falar as coisas que tem para falar. Então eu já nem falo mais. Eu só entrego para Deus. Entendeu? Paz de Deus, Germano. Eu só entrego pro Senhor e tá na mão dele. Eu achei, como eu li ontem para vocês, né, no Twitter, um pregador que é uma bênção. É uma bênção ele. E eu achei interessante porque eu fui ver, né? Eu fui ver a descrição dele, né? O que ele fala que ele é, né? Ele é pastor, ele é professor de teologia, mas ele diz que ele é professor de teologia da verdadeira palavra. Paz do Senhor, Tânia. E pelos escritos dele eu tenho visto isso. Pelos escritos dele eu tenho visto isso. Eu quero trazer um outro para vocês hoje aqui, para vocês ouvirem, para abastecer o nosso coração, porque eu tenho abastecido o meu coração na leitura dos textos que ele coloca aqui. É coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. E além de tudo, ele é terraplanista.
Além de tudo, ele é terraplanista. Então, ele coloca aqui, como é que fala? Os estudos dele, ele se chama Paul Corner. Paul Corner, ele tá no Twitter, tá? Lá no X. E ele tem aqui, eu tô trazendo porque a maioria do povo não tem Twitter, né? Pelo menos os que eu conheço não tem Twitter. Mas eu queria ler com vocês o que ele está falando sobre a noiva. Olha que coisa mais linda. O Espírito e a noiva dizem vem. Olha isso. Apocalipse 22, 17. Convite antes que a porta se feche. O último chamado do Evangelho. O último convite da Bíblia. Olha que coisa linda. Quando você chega ao Apocalipse 22, 17, você chegou à varanda da eternidade. Este é o último convite que o Deus Todo-Poderoso dá à raça humana, antes que o pano caia e a história se dissolva no estado eterno. Nenhum profeta, Shalom Patrícia, nenhum profeta depois disso, nenhum apóstolo depois disto, quer dizer, nenhum apóstolo depois que o pano cair, né? E a história se dissolva no estado eterno, olha isso. Nenhum apóstolo depois disso, nenhuma revelação depois disto, nenhuma mensagem fresca do céu. Este é o chamado final. Olha isso. É o último apelo antes que o juiz se levante do banco e o relógio pare para sempre. A Bíblia termina com uma porta aberta, apenas porque a graça de Deus se recusa a fechá-la até o último segundo. Olha que maravilha. O texto diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Deus não gaguejou, ele não sussurrou, ele não murmurou, ele não o escondeu em uma nota de rodapé ou o enterrou em um manual doutrinário. Ele o colocou bem no final, onde todo pecador que ainda tem fôlego pode ouvi-lo. Um último chamado de misericórdia, um apelo final, um grito divino ecoando pelo universo antes que a porta da graça se feche para sempre. Olha isso. Você pode ouvir a urgência no texto. Isso não é um convite casual, como convidar alguém para almoçar. Este é o próprio Espírito de Deus se inclinando do céu e chamando um mundo moribundo, um mundo doente. Esta é a noiva de Cristo, que sabe o que é a eternidade, chamando aqueles que nunca a provaram. Este é o coro final da redenção, antes que toda a história humana chegue à última página. E se você perder esse chamado, não haverá outro. Não há prorrogação, não há segunda chance. Quando o Apocalipse termina, o convite termina. Olha isso. Apenas um tolo cego daria de ombros para um chamado como este. A voz do Espírito. Note quem fala primeiro. O Espírito diz, vem. Apocalipse 22, 17. Isso, Vanilde. O Espírito de Deus sempre foi o iniciador divino da salvação. Ele se move, ele convence, ele atrai, ele ilumina, ele pressiona a consciência e desperta o coração morto. Nenhum homem jamais entrou na salvação porque foi inteligente o suficiente para descobrir sozinho. O Espírito de Deus foi atrás dele. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. E esse atrair é feito pelo Espírito de Deus. O Espírito tem chamado desde Gênesis
Ele chamou Noé para pregar justiça por 120 anos. Ele chamou Abraão para fora da idolatria. Ele chamou os profetas para se posicionarem contra reis. Preste atenção nisso. Ele chamou João Batista para clamar no deserto. Ele chamou os apóstolos para pregar o evangelho diante de leões e imperadores. O Espírito sempre foi aquele que diz, vem. Mas este vem é diferente. Este é o último antes do julgamento. Este é o último puxão da graça antes que o martelo caia. Quando o Espírito chama aqui, ele não está chamando uma nação. Ele não está chamando uma geração. Ele está chamando o mundo inteiro de uma vez. É o apelo universal de Deus a uma raça humana à beira do abismo. Você não pode pregar isso sem sentir o peso dele. O Espírito de Deus está suplicando mais uma vez antes que as luzes se apaguem. Lindo, né? Esse é o Espírito de Deus. Acabou o Apocalipse, meu irmão. Acabou tudo. 22 de Apocalipse encerra a história desse mundo. 22 de Apocalipse encerra a história deste mundo. Em seguida, ele diz, e a noiva diz, vem. Essa é a igreja. Esse é o corpo de pecadores redimidos, que foram lavados no sangue do Cordeiro e selados para o dia da redenção. A noiva tem o direito de falar porque ela sabe no que está convidando o mundo. A noiva somos nós temos o direito de falar. Nós estamos convidando a humanidade a fazer parte da redenção. Ela conhece a alegria dos pecados perdoados, a noiva. Ela conhece a paz da reconciliação. Ela conhece a esperança que vem de estar eternamente segura em Cristo Jesus. A noiva chama porque ela provou a graça de Deus e quer que outros provem. Você não pode calar um homem que nasceu de novo. Você pode prendê-lo, você pode espancá-lo, você pode zombar, você pode despojá-lo de direitos e reputação, mas você não pode silenciar uma alma que tocou a eternidade. Lindo, né? É lindo ou não é? Meu coração enche de alegria. É que eu não tenho tempo para ficar lendo ele o dia inteiro. Senão eu ia ler o dia inteiro, porque tem coisa para ler o tempo inteiro. Meu irmão, nós precisamos encher o nosso coração. Nós precisamos estar preparados para o que vem vindo aí. O que vem vindo aí não é de brincadeira. O que vem vindo aí são momentos que vão mexer muito com a nossa vida. São momentos que vão mexer muito com a nossa estima. São momentos que muitos de nós vão se sentir, como é que eu posso dizer, completamente sós. Nós vamos passar por isso. O Senhor vai nos provar. O Senhor vai nos provar. No auge da perseguição, o Senhor vai nos recolher. No auge da perseguição, o Senhor vai nos recolher. Porque a palavra de Deus diz, né? Que tem que ter apostasia do povo de Deus. A apostasia está aí, irmãos. Eu estava vendo, o Tiago Lima fez um vídeo sobre aquele que eu falei aqui, né? Daquele cantor lá. E do irmão que Deus levantou ele para falar. E ele colocou tudo que o irmão falou. E sabe quando foi que eles cortaram o microfone do irmão? Quando ele falou que tinham pastores e cantores fazendo pactos com Satanás para estar em cima do púlpito. Shalom, Joel. Foi nesse momento que eles cortaram o microfone dele. Foi quando pegou
pesado na verdade. E aí, o que aconteceu? O Thiago Lima foi fazer uma varredura na vida do rapaz que estava lá, que é a dupla, né, que canta, né? A dupla que canta, e saber quem que esse rapaz é na verdade, né? Pois é, ele achou ele dentro da loja. O rapaz também pertence à loja. Se vocês olharem o semblante dele, vocês vão ver que aquele semblante dele estava ali atônito, entendeu? Pois é, processou o Thiago Lima, né? Pois é. Mas o Thiago Lima tem razão, ele não tá errado, porque o Thiago Lima, ele sabe como procurar as coisas, ele sabe, né? Estou sentindo falta da Edna. Faz tempo que eu não vejo ela, realmente. Nem lá no grupo ela tem se manifestado. É verdade. É que aqui eu fico tão envolvida que às vezes eu não vejo as pessoas aqui, tá? Mas procura saber dela, né? É bom procurar saber dela. Eu vou ver lá no grupo também. Mas aqui, irmãos, então, vejam bem. Nós estamos vivendo um momento que a apostasia já agraçou, né? A apostasia já tá aí. A ponto de pastores consultarem satanistas, aprenderem a fazer pactos com o diabo para poder ter a igreja cheia. Aí o que acontece? O Senhor sai da igreja e Satanás entra. Mas ele entra com o evangelho na mão. Ele entra exatamente do jeito que ele quer. Boa noite, Suzana. E as pessoas começam, porque eles precisam de música para poder fazer com que a emoção das pessoas aflore. Tá entendendo? Eu nunca gostei de música para pregação. Eu nunca gostei de música para oração. Eu sempre, paz, Marisa, eu sempre achei isso uma falta de, sabe, é como se você quisesse... Boa noite, Aline, porque a música, ela mexe com o sentimento, né? E então é uma forma de você mercantilizar a palavra, entendeu? Tá no YouTube, eu vou colocar lá no grupo depois, entenderam? E a música, ela é uma forma de você fazer a pessoa ficar sensível. Você não fica sensível ao que está sendo falado. Boa noite, Meire. Você fica sensível ao que está sendo tocado. Nós temos que entender isso. Eu sou professora de música e na minha vida toda eu estudei muito sobre os efeitos da música no corpo humano. São devastadores quando é pro mal. São devastadores. Entenderam? Existem música para tudo, até para você comer rápido. Até para você fazer compra tem música específica para isso. Irmã Ruth, o louvor quando é cobrado, Deus não recebe? Olha, minha irmã, digo para você, do jeito que tá aí, não. Do jeito que tá aí, não. Porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela é clara, de graça receber e de graça dai. A palavra de Deus é clara. Existem homens e mulheres que foram separados para o ministério. Foram separados para viver 24 horas levando a palavra do Senhor. Mas não do jeito que eles fazem aí. Não, isso aí não. Isso aí é mercantilização da fé, né? Elias viveu 24 horas para a palavra de Deus. Até no mercado tem. Aquelas músicas são já propositais para você fazer bastante compra. Irmãos, presta atenção, Elias, eu quero falar sobre Elias hoje. Elias viveu 24 horas para as coisas de Deus. Quem foi que sustentou Elias? Foi o anjo do Senhor. Quem Deus levantou para dar comida para Elias? Uma viúva. Ele ficou 3 anos e meio na casa dessa viúva. O azeite não faltou e a farinha da botija também não. Existem homens e mulheres que foram feitos para a pregação da palavra. E o Senhor os sustenta. O Senhor dá, né? O Senhor dá.
Eu não sou contra o ganho. Não, o ganho do pastor, o ganho do missionário, de jeito nenhum. Todo mundo precisa. Paulo disse, digno é o obreiro do seu salário. Mas não o que eles fazem aí, não. 90 mil reais para pregar. Eu vi um pastor aí que cobra 90 mil para pregar. Aí eu vi um outro aí que cobra 120 mil para cantar num parque de exposição. Olha só. Crente. Cantar louvor, 120 mil reais. Quer dizer, o que nós estamos vivendo? O que é isso? Isso é mercantilizar a fé, né? Não, eu sou daquelas, eu acredito porque Deus separou homens e mulheres para viver da obra. E Deus é aquele que providencia, meu irmão. Ele não precisa pedir, ele não precisa implorar, ele não precisa negociar. Não, ele só precisa dobrar o joelho dele e falar, Senhor, eu necessito de tal coisa, né? Exatamente, pastor, estamos vivendo na era de Laodiceia. Então, meus irmãos, nós precisamos viver na palavra e pela palavra. Elias tinha uma vida solitária. Hoje uma irmã estava falando comigo uma coisa muito interessante. Eu achei muito interessante o comentário dela. Ela disse assim para minha irmã Ruth, a gente não consegue mais conversar com todo mundo. Parece que a nossa conversa já não é... A pessoa não entende a nossa conversa e nós também não nos enfadamos de conversar com todo mundo porque parece que o nível de entendimento é totalmente diferente. Eu falei, é exatamente isso. Às vezes você se acha, né? Você aí está se achando, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo falar com fulano, eu não consigo falar com ciclano. Parece que a minha mente está a léguas de distância dele, né? Muito distante do que está o entendimento dele. E a minha conversa já não se ajusta mais, porque ele vê o raso e eu consigo enxergar a profundidade. Você já passou por isso? Você está passando por isso? Põe aí no comentário para mim se você está passando por isso, aonde você vai conversar, já não tem o que falar. Já não tem, você vai expor alguma coisa da palavra, a pessoa olha para você como se você fosse um ET. Como se você fosse... Se ele fica te olhando, é muita interrogação na cabeça. Você repara a interrogação na cabeça dele. E você, quando olha para as coisas que ele fala, você fala assim, meu Deus do céu, ele não entende nada. Não está entendendo nada. Como uma irmã agora, né, me mandaram, não lembro quem foi a irmã que me mandou, um vídeo de uma moça que ela fala que usar joia é pecado, é abominação diante de Deus. Irmãos, isso não é abominação. A pessoa não sabe ler o texto. A pessoa não sabe ler o texto. Que lá está dizendo que são joias consagradas. Consagradas a Satanás. Tá entendendo, meu irmão? Deus não vai punir você por você usar uma joia. Eu não uso. Eu não uso porque o Senhor falou para mim que não era para mim para eu usar. Mas eu não condeno quem usa. Agora, você usar um crucifixo, você usar um pé de coelho no pescoço, sei lá onde, aí é diferente. São joias consagradas. Como é que a arca foi feita? Com as joias que o povo dava. Eles tinham tanta joia que Moisés falou para eles pararem de levar, que não precisava mais. Então, são extremos. Coa um mosquito e engole um camelo. Pega no pé de uma joia, mas não pega no pé da prostituição. Diz para você arrancar, não cortar a ponta do cabelo, mas não olha a língua que está tramelando a vida dos outros e vai levar para o inferno. Meu irmão, tem um monte de crente que vai para o inferno por causa da língua. Tem um monte de crente
que vai para o inferno por causa da língua não tem joias penduradas em si, mas tem uma língua que é um desastre. Uma língua que incendeia tudo. Entenderam? Agora, como eu digo, eu não uso, porque Deus tirou do meu coração. Ele fez ver que para mim aquilo não valia, não era mais para mim. Mas a palavra de Deus não condena, ela não diz isso. Agora eu não posso usar idolatria. Idolatria não. Entendeu? Agora presta bastante atenção. Sempre que tem entendimento. Para não coar um mosquito e engolir um camelo. Claro que é pecado, meu irmão. Ai daquele que lança o cordel sobre a sorte. Ai daquele que lança o cordel sobre a sorte. Você sabe de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de tráfico de drogas, tráfico humano. Aquilo ali é uma lavagem de dinheiro. Aquilo ali é lavagem de dinheiro. Uma vez um irmão orou por mim para eu ganhar na Mega Sena. Eu falei para ele assim, peraí, para de orar aí, para de orar. O irmão tá orando para eu ganhar na Mega Sena? O senhor tá ficando louco? Você tá ficando maluco? Que eu vou botar meu dinheiro num troço desse que é imoral, é ilícito. É ilícito. Entenderam? Como é que pode uma coisa dessa? Eu fiz ele parar na hora da ação. Falei, pode parar, pode parar. Não aceito, não aceito. A palavra de Deus é clara. Ai daquele que lança o cordel sobre a sorte. Você vai, em vez de você colocar o seu dinheiro no que é pão, você está colocando o seu dinheiro no que é pecado, no que é abominação, lavagem de dinheiro. Presta atenção, meu irmão. Deus não vai abençoar um dinheiro desse. Até hoje, eu não vi nenhum ganhador de Mega Sena que está com o seu dinheiro no bolso ainda. A maioria, o dinheiro é maldito. Do jeito que ele entra, ele vai embora. E leva muita desgraceira junto. Quando não leva à morte de muitos. Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção. Para de coar o mosquito e para de engolir o camelo. Muita gente precisa abrir os seus olhos. Nós precisamos parar de coar mosquito. E estamos engolindo um monte de camelo. Você está preparado para viver uma vida solitária por um tempo até a vinda de Jesus? Você está preparado para isso? Você está preparado para ser... Exatamente, grande parte dos ganhadores morrem. É exatamente isso. Hipersaúde que é distinto... O hipercard e o hipersaúde que é destinados aos hospitais. Dinheiro de prostituição, exatamente isso. Eu não conheço hipercard, esses daí eu não conheço. Aí é cartão, né? Mas não é você ganhar. Existe aqueles do banco também que aquilo ali é uma... Aquilo ali, meus irmãos, é uma... Como é que fala? É um laço, né? É um laço, entendeu? É um laço. Boa noite, Fernanda. Eles dizem que é aplicação, né? E não é aplicação, é um sorteio que você tem, né? É um sorteio. Tudo que é sorteio, meu irmão, tudo que é sorteio para ganhos sem trabalho é pecado. Você pode ter certeza disso. Deus não se agrada porque não é um dinheiro conquistado com sacrifício. É um dinheiro conquistado, né? É esses daí, títulos de capitalização. É um dinheiro conquistado de outras formas, não é verdade? Também, esse aí nem se fala. Quanta gente morre por causa desse negócio aí, né? Jogo do bicho. Quanta gente morre por causa disso. O que é isso? É lavagem de dinheiro, né? É tenebroso, irmãos. Quem mexe com essas coisas, quem mexe é tudo gente que mexe com as trevas. Quem tá por trás disso, olha aí as bets, né? Quanta coisa, quanta gente. Eu tinha o meu ateliê aqui no centro de Maringá, era do lado de um cassino clandestino. Escuta isso. Eu nem sabia, quando eu aluguei a sala, eu não sabia que era um cassino clandestino. Era de um policial aqui da cidade. Irmãos, o que eu via de empregadas domésticas, de mulheres, mulheres de família, mulheres até de médicos, advogados, que entravam ali e saíam de lá sem um tostão. Eu conheci uma
que até hoje ela tem dívida de jogo. Ela só não morreu ainda porque os filhos, de vez em quando, dão um pago para os caras da banca do jogo, tá entendendo? Mas até hoje ela tá na mão dos caras de banca de jogo. Então, meu irmão, presta atenção, abre teus olhos. Vamos aprender com Elias, né? Elias estava ameaçado por Jezabel, né? Estava ameaçado por Jezabel. Eu já li esse texto aqui esses dias, mas eu tô lendo de novo porque eu senti de ler. Porque nós vamos passar por um período como Elias, ameaçados, né? Hoje, o governo federal, né, instituiu que vão começar a caçar os médicos que são contra aquele negócio que eles aplicaram no povo, né? Então vai ser muita gente boa sendo caçada. A partir desse caçamento, essa cassação desse pessoal, você pode aguardar, meu irmão, que não vai demorar muito tempo, nós seremos os caçados também. Tá entendendo? E está vindo rápido, por quê? Porque nós temos 1 ano, 3 meses e 4 dias para o término da geração da figueira. Entendeu? Se não consegue, é melhor não colocar, né? Se não consegue, é melhor não colocar, Marisa. Mas vamos lá, vamos ler. Vamos ler Jezabel, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Eles falam que não tem estudo, só que claro que tem. Mas isso aí, né? Isso daí é como é que diz? Isso daí é um prenúncio daquilo que vem vindo, né? É um aviso para nós, tá? É um aviso para nós que os próximos a serem caçados seremos nós. E nós temos a palavra da verdade, como esses médicos têm também os estudos da verdade, né? Só que eles não querem a verdade, eles querem aquele bicho que a China mandou para cá, né? Aquele bicho, COP30, você sabe o que quer dizer aquilo? Quer dizer Agenda 30, Agenda 2030. Quer dizer que eles mandaram os espíritos da China, o dragão está sobre o Brasil. Tá entendendo? A mensagem daquele boneco tá dizendo o dragão está sobre o Brasil. É somente isso, irmãos. Somente isso. E nós precisamos estar preparados, como Elias. Então vamos aprender mais uma vez. Eu já li, esses dias eu li, mas eu vou ler de novo porque é isso que Deus está falando com a minha vida. E eu passo aqui para vocês aquilo que Deus fala comigo, tá? E Acabe fez saber a Jezabel tudo, boa noite, Marisa, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse a dizer-lhe: assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha lá, Elias deixou o seu moço ali. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Repara uma coisa, ele estava tão cansado, ele estava tão desesperado da vida, que ele se refugiou no sono. Ele viu o anjo, ele comeu, levantou, comeu, mas ele nem percebeu, ele nem se deu conta da presença daquele anjo, e ele dorme de novo.
E o anjo toca nele outra vez e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, nós vamos passar por esse momento. Nós vamos passar por esse momento de perder muitos daqueles que nós amamos. Nós vamos passar pelo momento de sermos atirados pelas nossas famílias para fora. Nós vamos passar pelo momento de ser atirados pelas nossas vizinhanças para fora. Começa por essa picadinha aí. E vai se estender. E vai se estender. Até o ponto de chegar à marca que você não vai poder comprar e nem vender. E isso já está muito próximo. Muito próximo. A China vendeu um lote enorme de robôs já para serem usados nas fábricas e tirar o emprego dos homens. Amazon.com já começa a usar, se não me engano, mais de 600 mil, né? Ou 600, não lembro agora se é 600 só ou 600 mil robôs. E vai tirar o trabalho de muita gente. Esse ano de 2026, esse de 2025 foi a implementação da nova ordem mundial. O ano de 2026 vai ser o desmonte da humanidade. Você precisa estar preparado para o desmonte. Mas precisamos estar preparados para o desmonte daqui, mas para o chamado de Jesus Cristo de Nazaré pelas nossas vidas. Saiba de uma coisa, o desmonte que vai acontecer aqui é para que nós sejamos preparados para a vida eterna. Entendeu? Nós vamos ser preparados para a vida eterna. O Alberto colocou lá para mim, né? Ele mandou para mim a construção de torres, né? Irmãos, essas construções vão todas cair. Elas vão todas cair. Você já reparou que a natureza está vindo forte contra a humanidade? Você já reparou que a natureza está vindo forte? Porque a natureza vai preparar o caminho para sermos guardados. Presta atenção, meu irmão. A natureza vai preparar o caminho para sermos guardados. Guardados de quê? Guardados dessa gente. Guardados daquilo que eles estão preparando para acabar com as nossas vidas. O Senhor vai arrasar a terra e não vai sobrar nada. Por que ele vai fazer isso? Porque em terra arrasada ninguém entra. Numa terra arrasada não dá para plantar. Numa terra arrasada não dá para construir. Eles não vão ter tempo de estar na terra arrasada. Eles vão ficar nos grandes centros aonde não haverá o arraso. Eles vão se concentrar ali. Mas o povo de Deus será concentrado na terra arrasada. Cada vez que eu vejo tudo que está acontecendo, eu lembro do sonho do meu irmão e eu lembro do que eu escutei naquele dia. Senhor, onde o Senhor vai nos guardar? 2 vezes. Terra arrasada. Terra arrasada. Aí quando eu olho para aquela cidadezinha que foi destruída aqui no Paraná, né? Eu lembro do sonho do meu irmão e eu fico observando, meu Deus, se aquilo tivesse passado aqui na minha cidade, teria derrubado a cidade inteira. Principalmente o centro da cidade, que é onde tem os maiores arranha-céus. Arranha-céus, o mais alto, acho que tem 50 andares. É de 20 para cima. É de 20 para cima. O Senhor vai nos guardar numa terra arrasada. Mas você precisa estar preparado para passar pelos percalços que nós vamos passar, porque nós vamos ser testados. Nós vamos ser provados. Porque nessa prova, muitos que precisam se converter vão se converter aí, vão ser os últimos chamados. Como disse o pregador, né, que eu li agora há pouco. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o último chamado, irmãos, é agora. O último chamado da terra é agora. Não se engane.
nós não temos mais tempo, nós já estamos na finalização de tudo. Ano que vem é execução da nova ordem mundial. O ano que vem eles vão pôr em prática tudo aquilo que eles idealizaram. Olha para você ver quão perto está do término da geração da figueira. Como eu disse ontem, que eu ouvi um político dizendo que pode até haver paz de Cristo, Paula. Você chegou quase no fim. Ele disse, pode até haver eleição em 2026, mas não sei se vai haver posse em 2027. Por quê? O que ele está sabendo que nós não estamos sabendo? Você já parou para pensar nisso? O que eles estão sabendo que nós não estamos sabendo? Tá entendendo? Presta bastante atenção. O que será que está vendo aí? Tá bom, Paulo. O que será que está vendo aí? Será que os 10 reis que não tomaram posse, mas vão dar o seu poder à besta, será que é agora? O senhor está achando que não vai ter, né, pastor? Também. Ele falou assim, claramente, pode até haver eleição em 2026, mas não sei se haverá posse em 2027. Entendeu? Eu sempre achei que não vai haver em 2026 eleição. Sempre achei. Eu acredito que nós vamos estar em guerra. Porque o que o Senaqueribe daqui está querendo é guerra, né? Porque tendo guerra, ninguém tira ele do poder. Tá entendendo? Ninguém tira ele do poder. Mas que guerra será essa? Quem vencerá essa guerra? Quem vencerá essa guerra? Né? Mas nós sabemos de uma coisa, o grande vencedor é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele vem tomar o reino, tirar das mãos de Satanás e dos seus asseclas, e esse reino passará aos santos, reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Passará para a mão daqueles que tiveram vida com Deus. Meu irmão, você está tendo vida com Deus? Você está tendo vida com Deus? Que a senhora postou do Reginaldo. É lá que está falando, que ele está falando isso? Não sei se foi ele que falou, não me lembro agora quem foi que falou, mas eu escutei ontem. Então prestem atenção, meus irmãos. Nós estamos chegando já no momento decisivo de grandes decisões. Eu estava vendo também hoje que a internet já está caindo, né? E ela vai cair, ela não vai ficar muito tempo aqui. E nós precisamos estar firmes na palavra. Então, qual é o meu conselho para nós? Aí ele falou, né? Foi ele, né? Então tá. Eu sei que eu tinha ouvido de alguém, mas não sabia eu não lembrava de quem era. Mas prestem atenção. Leiam a Bíblia. Peguem as suas Bíblias, irmãos, e guardem em lugares seguros. Se você tiver mais que uma Bíblia, guarda em lugar seguro. Guarda num fundo falso, num armário, uma Bíblia. Marca onde você guardou. Se precisar enterrar a Bíblia, pega ela, coloca um saco plástico bem grosso, enterra no teu quintal, põe no fundo do teu guarda-roupa. Entendeu? Guarde uma Bíblia, coloque uma Bíblia escondida, porque nós não sabemos. Eu acredito, não estou falando que Deus me revelou, nada disso. Eu acredito que a nossa perseguição aqui não será tanto quanto é na cortina de bambu, quanto é nos países da capa preta, quanto é na Índia. Eu acredito que se puder escrever, escreve. E como é que diz? Eu acredito que não vai ser tão cruel como foi lá. Acredito assim, eu acredito, a Ruth. Não estou falando, Deus não me mostrou nada. Estou falando aquilo que eu observo. Mas nós teremos uma perseguição
razoável. Nós teremos um fechamento de boca, nós teremos como se fosse um confisco de Bíblias. Cortina de bambu é a China. Cortina de bambu é a China. A cortina de ferro era a Rússia, né? E a cortina de bambu é a China. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem alertas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, é como eu disse, você tem que estar preparado para, se o seu marido não aderir a você, você pode ter certeza que você vai estar sozinha. E se a sua esposa não aderir a você, você pode ter certeza que você vai estar sozinha. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você vai falar que eu sou louca, mas não sou não. Eu tô te preparando, tá? Pode ser que nada do que eu esteja falando vai acontecer, mas pode acontecer. A palavra de Deus diz que aquele que é sujo, suje-se ainda. E aquele que é limpo, limpe-se ainda. Existem, né, irmãs ou irmãos que são casados com pessoas que não conhecem a palavra. Casados com homens ou mulheres que não conhecem e não querem conhecer. E não querem. O que vai acontecer? Eles vão aderir ao sistema. Eles vão aderir à marca. E você? Ou você vai aderir, ou ele ou ela vai te colocar para fora de casa. E se você não sair, ele te denuncia. E se ele te denunciar, você é preso e você pode ser morto. Tá entendendo, meu irmão? Então é hora de se preparar para tudo isso. É hora de você orar ao Senhor. É hora de você fazer estoque de oração. Lembra que eu falo para vocês? Pois é, Paula. Pois é, minha irmã. Só Deus na causa, né? Vai ser uma luta. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês que eu, há anos atrás, orava todos os dias em volta da casa? Que eu ungia a minha casa? Tá lembrado disso? Então, hoje eu vejo o meu depósito de oração trabalhando hoje, porque o Senhor tem preservado a minha casa das intempéries do tempo. E a minha casa, como eu digo, é frágil. É frágil. Então, eu vejo a mão do Senhor lá atrás, já preparando a oração que eu deveria fazer para dias futuros. Não, vai ser por decisão. Decisão. Na China já teve uma paralisação, houve um despertar, Watchmani, e há novamente uma interrupção. Agora eles estão fortemente contra o povo, né? Eles estão prendendo tudo quanto é crente lá. Entendeu? Boa noite, Maria Júlia. Tô quase terminando. Paula, é isso aí, minha irmã. Não larga de Jesus. Não larga de Jesus. De jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Não larga. Não larga. Porque é o seguinte, irmãos. Como eu disse, Deus nos guardará numa terra arrasada. Você crê que pode acontecer conosco o que aconteceu com Filipe? Dele ser trasladado de um lado para o outro? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que o anjo pode vir nos buscar e nos levar para o lugar de refúgio. Eu creio nisso. Entendeu? Eu creio. O que vai acontecer conosco, irmãos, é o seguinte: vocês estão vendo o que está acontecendo aí com esse pessoal aí que não quer aceitar as coisas do trombeta? Eles estão sendo encurralados financeiramente e a tendência é que virem mendigos. Só que isso não vai acontecer com eles, mas vai acontecer conosco. Entendeu? Eu vi sim, eu já tinha até postado na minha página já. Eu já tinha até postado na página. Então, o que vai acontecer conosco é isso daí. Entendeu? É isso daí. Tem o testemunho de um pastor falando que Jesus apareceu para os radicais e eles procuraram um pastor sobre a ceia. Exatamente, eu vi isso aí, pastor, eu vi isso aí. Fiquei impressionada. Jesus está se manifestando, gente. Jesus está se manifestando nos países da capa preta.
Jesus está se manifestando. Eu acredito que nós estamos nas mensagens angélicas. A mensagem dos 3 anjos. Eu posso estar enganada. Mas eu acredito que aquela mensagem dos 3 anos já está acontecendo. Eu acredito, porque tem muita gente sonhando com Jesus. Muita gente sonhando. E engraçado, pastor, sabe o que eu achei? É o sonho do índio. Há tantos anos atrás, quase 50 anos atrás, aquele índio sonhou com o livro da capa preta e a pessoa que falava com ele no sonho dizia para ele ir em tal aldeia, porque lá ele ia encontrar o livro. Chegou lá, tinha um pastor lá e o pastor evangelizou ele, você está entendendo? A senhora acredita no prenúncio de uma guerra civil ou mundial para o ano que vem? Nós já estamos em guerra. Nós já estamos. É que só que não está vendo, que não está percebendo. Aqui falando sobre guerra para o ano que vem. Não, nós já estamos. Essa guerra já começou. Toda guerra não começa na bazuca. Ela começa na fala. Toda guerra não começa na bazuca. Ela começa na fala. Ela começa nas pirraças de um lado para o outro. Ela começa nos atritos de um lado para o outro. A guerra já começou. Já começou. É tempo de estarmos alertas. Essa guerra já começou. Você precisa se preparar espiritualmente, se preparar com alimentos em casa. Precisa, irmãos, precisa. Se não conseguir, Deus vai dar um jeito. Deus vai mandar. Entenderam? Mas a guerra já começou. Já começou. Vocês não estão vendo no México o que está acontecendo? Eu vi os aviões chegando da Malásia. Da Malásia? Acho que é Malásia, né? É onde teve aquele primeira revolta lá da geração Z. Aviões chegando com gente de lá para ensinar os mexicanos como fazer essa guerra. É uma guerra. E já estão falando de que vai acontecer no Brasil. Estão falando que vai acontecer no Brasil. A geração Z vai se levantar no Brasil. E o povo está aplaudindo. E o povo não está entendendo que isso é para destruição total. As pessoas estão colocando a sua esperança no mito. E o mito não pode dar esperança para ninguém. Porque ele é carne como todos nós. Exatamente, os movimentos para trazer a lei marcial. Exatamente isso. Então, meus irmãos, fiquem alertas. Se desapeguem desse mundo. Se desapeguem disso daqui. É tempo de desapegar. É tempo de estar diante da presença do Pai. É tempo, meu irmão, de buscar Deus. Entendeu? É tempo de buscar Deus. É tempo de clamar pelo sangue do Cordeiro. É tempo de comer a comida do Pai. E com essa comida nós vamos andar 40 dias até que a trombeta soe e o nosso nome seja chamado e nós vamos com ele. Entendeu? Exatamente, a igreja dormindo como nunca. Os líderes estão robotizados. Exatamente. Irmãos, sabe o que está acontecendo agora? Aqueles que estão dentro da igreja ainda, como aquele missionário que profetizou ali naquela igreja, Deus está despertando. Eu posso te garantir uma coisa, que o povo que estava ali de Deus foi despertado com aquela profecia. E posso te garantir que eles vão sair de lá. Você pode ter certeza. Não fica, irmãos, não fica. Deus está chamando as virgens para fora. Deus está chamando as virgens para fora. Irmã Ruth, um amigo do meu marido, falou que existem militares americanos de guerra treinando. Sim, já faz tempo que eles fazem treinamento sempre, mas agora eles já estão dentro da floresta. Já estão dentro porque eles vão invadir. Eles vão pegar o homem lá de cima, vão pegar o daqui, vão pegar o da Colômbia também. Entenderam? Eles vão pegar.
Já foi dada a cartada, né? Já foi dada, a sentença já foi dada. Só que nisso, a Rússia e a China vão entrar também. Esse que é o problema. A Rússia e a China. Esse bicho que eles mandaram para cá, esse dragão com corpo de onça, tá dizendo muita coisa. Tá dizendo que eles não vão abrir mão do Brasil, que eles querem o Brasil. E eles vão lutar até as últimas consequências com o governo da águia pelo Brasil. Não se esqueçam de uma coisa. Eu acredito que quem ganha é o governo da águia, né? Porque diz que o dragão dá o poder à besta, né? O dragão dá o seu poder à besta. E nós sabemos que o dragão é o dragão. E a besta é a besta. E a besta da terra é os Estados Unidos. E a besta do mar é o Vaticano. Tá na Europa, entendeu? É cabeça de tigre, corpo de onça, mas ele tem os chifres do dragão, tá? No final do ano passado, eram militares de guerra de países aqui na América do Sul, exatamente, exatamente. Então tem uma série de coisas, né? Nós temos que estar preparados. É hora de estar preparados, é hora de buscar o Senhor, porque essa guerra é espiritual. Essa guerra, ela é espiritual. Não se enganem. Irmãos, o México, aquela mulher lá, o Cláudia Sheinbaum, ela é uma bruxa, ela é uma feiticeira. Tanto que ela disse que nem Deus e nem a Guadalupe lá tiravam ela do governo. Nem Deus e nem a Guadalupe tiravam ela do governo. E essa Guadalupe lá no México, meu pai mexeu com a Guadalupe e vai mexer com o mexicano todo. E tem os crentes, né? E os crentes saíram hoje na rua dizendo para ela. Eu sei porque eu participo de alguns grupos que são estrangeiros. E aí o povo no México saiu na rua pedindo a renúncia dela, fora a geração Z. E os crentes também saíram na rua, dizendo que o México é do Senhor Jesus Cristo. E você acha que o Brasil vai ser diferente? Está se manifestando, irmãos, os que são de Deus e os que não são. O nosso governo é luciferiano. O nosso governo é vendido a Leviatã. Entenderam? O nosso governo é vendido a Leviatã. Quem impera no Brasil é o espírito de Leviatã. Mas quem impera em nós é o Espírito Santo de Deus. E quem opera na terra brasileira é o Senhor Jesus. Porque Leviatã e Lúcifer têm que estar debaixo dos pés do Senhor Jesus. Meu irmão, segura nessa palavra. Aprenda a viver só. Aprenda a não se importar com o desprezo que nós vamos ter. Aprenda a perdoar, mesmo que você seja arrancada para fora da tua casa. Aprenda a perdoar. O anjo do Senhor pegará pela tua mão e te guiará para onde você tem que ir. Preparem suas mochilas. Preparem suas mochilas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós sabemos que o fim se aproxima. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos avisa o fim desde o princípio. O Senhor é aquele que tem avisado para os Teus servos, os profetas, as coisas que vão acontecer. E eu te peço em nome de Jesus, nos dá capacidade, nos dá força, nos dá ânimo, coragem de passar por tudo que está vindo aí e estarmos em pé diante do Teu Filho. Guarda-nos, Senhor, livra nossas almas do mal, livra-nos de pecar contra a Tua presença. Não nos abandone, Pai, não nos abandone. Vem ser conosco, vem nos dar sabedoria, vem nos dar força, vem nos dar fé. Vem nos dar as condições que nós necessitamos para estarmos firmes, inabaláveis diante da Tua presença. Guarda os meus irmãos,
Guarda, Senhor, aqueles que com coração sincero buscam a Tua presença, estão se preparando para os últimos dias. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, porque sabemos que a Tua palavra está se cumprindo e falta muito pouco para terminar de cumprir. Eu acredito que falta somente a trombeta soar, porque o anticristo já está aí, é que as pessoas não estão percebendo quem é ele, mas ele já está aí. Ele já está governando, ele já está guerreando, ele está brigando. Mas nas tuas mãos ele também está. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Dá-nos uma noite em paz, uma noite de entendimento, uma noite de sabedoria. Sê conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa prosperar o caminho de cada um, que o Senhor possa fazer que cada um fique firme, inabalável na presença do Senhor. Leiam as suas Bíblias. Não deixe de estar lendo a palavra de Deus. Não deixe de buscar a palavra do Senhor. Porque grandes coisas o Senhor fará pelo seu povo. E por isso nós vamos ficar alegres. E não se esqueça, a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.